Olá, gente. Estamos aqui iniciando mais uma aula, agora com o tópico relacionado à virologia, né? Então, nós vamos conhecer um pouco uma visão básica sobre vírus. Como eu havia conversado na introdução com muitos dos alunos nessas aulas, a parte mais específica, tanto de virologia, bacteriologia, micologia, relacionada a doenças principalmente, isso é visto em microbiologia médica. A ação dos vírus, inclusive, também transmitidos por alimentos, como bactérias e fungos, isso é na área de microbiologia de alimentos. Como aqui se trata de uma microbiologia com uma visão básica, então agora a gente vai conhecer a estrutura básica de um vírus. Então, a base do que a gente vai ver aqui? Introdução sobre o conceito de vírus, o que é um vírus, como ocorre uma infecção e os principais vírus e como ele é em decorrência da sua multiplicação, né, de classificação, ou seja, como é feita a taxonomia viral. Então, aqui a gente segue para efeito de uma definição. É uma definição mesmo, como se fosse uma decoreba, né? Então, o que é um vírus? Um vírus são parasitas intracelulares, tá? Intra, ou seja, dentro da célula, que por definição contém um material genético próprio que é protegido por uma cobertura, uma capa proteica. Alguns vírus ainda contêm o chamado envelope lipídico. Aqui no desenho, a gente vê aqui a seta indicando o envelope, que é essa estrutura mais por fora aqui. E aqui dentro é uma capa de proteínas. Cada unidadezinha essas bolinhas pequenininhas que formam a capa, cada unidade proteica a gente chama de capsídeo, capsômero. O capsídeo é a capa. Então, a capa proteica em seu conteúdo total, ou seja, todas as proteínas aqui reunidas, chama capsídeo. E cada unidadezinha dessa é chamada capsômero. Então, capsídeo, todos os vírus têm. Tá? É essa capa. Agora, envelope, apenas alguns vírus vão possuir. O que é interessante aqui, a gente falar, pode até adicionar uma outra palavra aqui, acima, parasitas intracelulares obrigatórios. Por que parasita intracelular obrigatório? Porque o vírus precisa de uma célula hospedeira para se multiplicar. Ele não se multiplica fora do hospedeiro. Então, muitas vezes, nós temos alguns vírus que têm a sua característica bem diferente. Alguns, quando estão fora do hospedeiro, eles sobrevivem por um espaço de tempo muitíssimo curto e depois morrem. Ou seja, perdem a sua função de infectar, alguma coisa assim. Outros, pelo contrário, saem do hospedeiro e podem permanecer aí tempos, até anos, no ar, sob determinadas superfícies, tá? No solo, na água, permanecem inativos. E a partir do momento que ele entrar em contato novamente com um hospedeiro, ele volta a desenvolver, a ter a sua atividade. Por quê? E qual é a atividade? Se multiplicar. É claro que nesse processo de multiplicação, vocês vão perceber que ele destrói células. E a destruição de células é que vem ocasionar doenças e outros sintomas aí relacionados a ataques por vírus. Então a gente tem aqui embaixo a informação aqui, ó. Para a sua propagação, os vírus dependem de uma célula eucariota ou procariota, ou seja, células animais, células vegetais, caso de eucariota, ou bactérias, célula procariota, que fornecem toda a maquinaria total ou parcialmente para a síntese de material genético e esta cobertura viral. Ou seja, traduzindo isso, nós podemos dizer o seguinte,
que o vírus ele precisa de uma célula viva ou ou eucariota, que é o caso de animal ou vegetal, ou de uma bactéria, que é uma célula procariota, para fazer o quê? Para ele tomar conta, ele toma conta da estrutura celular para produzir cópias dele mesmo. Então aqui o exemplo é esse, né? Vocês estão vendo um vírus entrando numa célula eucariota, porque você tem membrana nuclear, né? Então uma célula eucariota, e a partir dela ele consegue se multiplicar e gerar várias cópias. É claro que a saída dessas cópias de dentro da célula, muito provavelmente, ou praticamente em quase todos os casos, gera o que? A morte dessa célula. Perdão. Então, dependendo do local onde o vírus vai ter a predileção de atacar, vai ocasionar algum problema. Isso estabelece várias correlações. Vamos dizer assim, vamos colocar exemplo. O próprio vírus da hepatite. Então, a hepatite é porque ele tem uma predileção pelas células do sistema hepático, pelo fígado. Então, é ali que ele vai atacar. E ele vai destruir células do sistema hepático. E por conta disso, você tem toda uma sequência de doenças que podem ser acarretadas. O HIV, né? O vírus da imunodeficiência adquirida. É a mesma coisa. Infelizmente, a predileção dele no nosso corpo, nos seres humanos, foi por células do sistema de defesa imunológico. Ou seja, células do sistema de defesa. Então, o que ele faz? Ele utiliza essas células, né, que tem a predileção por essas células, para se multiplicar. E ao conseguir se multiplicar, e na hora da saída dessas cópias de dentro da célula, ele provoca o rompimento da célula e, por consequência, a morte dela. Então, esse número de células responsáveis pelo nosso sistema de defesa vai caindo, tá? E vai sendo destruído. E com isso você tem o seu sistema imunológico comprometido. Existem outras correlações aí da doença, do HIV, que não adianta eu ficar aqui entrando em muitos detalhes, mas é interessante que nós saibamos. Então eu vou fazer um pequeno parênteses aqui sobre o HIV, por conta desta correlação de multiplicação celular, e depois a gente continua com outras informações sobre o vírus. Então, o vírus HIV, então ele penetra nas células, principalmente, você tem aí dois grupos principais do sistema imunológico, que é as células T4 e T8, né? Então, esse linfócito T4 e linfócito T8 são, principalmente o T4, é a linha de frente do nosso sistema imunológico. É a principal. E o T8 é como se fosse um step, ou seja, ele repõe possíveis perdas da célula T4, mas ele não tem uma efetividade tão grande como o T4. Então, o vírus, ele ataca preferencialmente células do sistema imunológico, o T4, o linfócito T4. E aí, conforme o T4 vai sendo destruído, o corpo tenta compensar com a produção de T8. Normalmente, no corpo de uma pessoa saudável, o número de células T4 é maior que a T8 numa razão de 1,2, tá? É essa mais ou menos a razão 1,2, 1,3, 1,4, que é a razão de maior número de células do linfócito 4 do linfócito T8. Quando o vírus começa realmente a destruir essas células 4, essas células começam a cair, e aí o corpo começa a produzir mais 8, T8. E aí você começa a ter uma diminuição dessa relação, podendo chegar a 1, significa números equacionados iguais entre T4 e T8, e depois o T4 continua caindo e o T8 subindo, ou seja, a relação começa a ser menor que 1, 0,9, 0,8, 0,7. Esse é aquele resultado que se faz em laboratório, que se chama um exame de relação CD4-CD8. Então, quando a relação CD4-CD8 ela é maior que 1, significa que o sistema ainda está equacionado dentro dos parâmetros normais. Quando ocorre
a proximidade e vai caindo, chegando até 1 ou 0, qualquer coisa, nessa relação, significa que tem mais linfócito T8 que T4. Então, o sistema imunológico está comprometido. Então, existem 2 parâmetros, inclusive, que o médico trabalha em conjunto, que é a relação CD4-CD8 e a carga viral, o número de vírus dentro da célula, tá? Dentro dos linfócitos, que é feito também a medição da carga viral. Então, com esses 2 parâmetros, o médico pode adotar determinadas medidas, né? E vamos dizer assim, recomendações médicas de quais os medicamentos seriam interessantes para aquele paciente, tá? Mas lembrando, então, voltando aqui para a aula, o vírus, ele pode viver fora da célula hospedeira? Pode. Você tem o caso do vírus da hepatite. O vírus da hepatite pode permanecer num resíduo de sangue num alicate de unha. E ao entrar em contato com um novo hospedeiro, ele pode se multiplicar nesse hospedeiro. Agora, o vírus HIV, se ele sai do hospedeiro, no ar, ele permanece uma questão de minutos. Então, ele morre. Ele não perde a ação, ele não fica latente, ele morre. Então, ainda bem, né? Aí é uma outra situação. O vírus da gripe, por exemplo, ele fica circulando, fica no ar, fica em objetos. Então, e ele pode ser transmitido de pessoa para pessoa. E lembrando que o nosso sistema imunológico, ele é bom. No caso do vírus da gripe, você nunca tem a mesma gripe. A gripe, o vírus da gripe, ele tem mutações, pequenas mutações. Essas pequenas mutações fazem com que você adquira 1, 2 gripes, 3 gripes, tá? Agora, muitas vezes você está até do lado de uma pessoa que teve gripe, essa pessoa espirra em cima de você e você não adquire a gripe. Ah, eu sou imune. Sim, você é imune. Imune o quê? Aquela gripe. Ou seja, em alguma situação anterior, você já teve uma gripe daquele mesmo tipo de vírus que a pessoa está portando naquele momento. Por isso que você não adquire. Agora, tem outros que mal passa do lado assim e dá um espirrinho, só o fato de uma partícula viral que está no ar, você acabar inalando, pronto, você já pode adquirir a gripe. E depois vocês vão ver a diferença, porque uma coisa é gripe, outra coisa é resfriado. São 2 vírus diferentes, tá? Então, isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, o vírus, o que ele precisa? Ele precisa de um hospedeiro. Então, é por isso que ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele precisa entrar dentro da célula do hospedeiro e aí ele usa a estrutura daquela célula do hospedeiro para fazer o quê? Novas cópias dele mesmo. Aí, quando está cheio dentro desse hospedeiro, aí esse vírus precisa ser liberado. Então, com isso, ele arrebenta essa célula e acaba matando, tá bom? No próximo slide, a gente vê, então, muita gente fala vírus, muita gente fala virion. Então, o que é o vírus? O que é o virion? Normalmente, no dia a dia, a gente chama vírus para tudo. O vírus está dentro do corpo, é um vírus. O vírus está fora do corpo, é um vírus. Ou seja, o vírus é vírus. Agora, a gente percebe aqui, ó, que vírus, ele é a mesma coisa que virion, do ponto de vista morfológico só que você leva em consideração o seguinte, ele é chamado de virion quando a partícula viral está em sua forma extracelular, ou quando ela está lá em cima de um alicate de unha, né? Ele não é o vírus da hepatite, ele é um virion, tá? E aí, quando ele entra dentro do hospedeiro, aí sim, ele é um vírus. Mas isso é só uma questão de nomenclatura, de didática, porque, na verdade, todo mundo chama vírus independentemente da posição que ele está. Mas, didaticamente, fora do hospedeiro, quando ele está na sua estrutura latente e inerte, ele é um virion, tá? Aí, quando ele entra em contato com o hospedeiro, e aí ele começa a estabelecer um mecanismo de preparo daquela célula para que ela comece a fazer as suas cópias e tudo mais, aí ele é um vírus. O que tem dentro desse vírus? Tá? O que a gente pode colocar ali? Material, ácido nucleico. Ele pode ter RNA ou DNA. Nunca os dois juntos, tá bom?
Ele, ou o vírus é RNA ou ele é DNA. Aí alguém pode perguntar para mim assim, mas peraí, o vírus HIV, de novo, no dito cujo do vírus HIV, dizem que ele é RNA, mas como ele é RNA se ele tem uma compatibilidade, né, de causar doença em nós, nos seres humanos, que somos DNA? É que o vírus, nesse caso, ele é essencialmente, na sua estrutura, ele é RNA. Mas ele tem, alguém já ouviu falar disso, ele tem uma enzimazinha lá dentro dele, que tem um nome chamado de transcriptase reversa. Transcriptase porque ele faz a transcrição entre o RNA, que é o vírus, HIV, para DNA, para ele ficar compatível com a célula hospedeira. E aí, a segunda parte do nome, reversa, porque na saída do vírus, quando ele já está preparado para sair, para buscar novos hospedeiros, a transcriptase reversa reverte a estrutura DNA que o vírus se transformou para ocupar aquele espaço dentro da célula hospedeira, faz ele voltar de novo à sua estrutura original, que é RNA. Mas nunca os dois ao mesmo tempo. Ou o vírus é RNA ou ele é DNA, tá? Pode ser fita simples ou pode ser fita dupla, dependendo do vírus. Todo vírus tem uma capa proteica, que eu já falei lá, chamada capsídeo, as subunidades capsômeros. Envelope, alguns vírus têm, outros não têm. Espícula, que são essas pequenas pontinhas aqui que servem, através de glicoproteínas ou outras estruturas, servem para até reconhecimento e interação com o hospedeiro. Alguns vírus têm, outros vírus não têm. Replicação no hospedeiro? Sim, porque o vírus precisa desse espaço para se multiplicar no hospedeiro. São parasitas obrigatórios? São, porque sem o hospedeiro ele não consegue se multiplicar. E são visualizados no microscópio eletrônico. Você não consegue enxergar um vírus a olho nu, ok? Então essa é a primeira parte dessa aula e a gente vem na sequência para a segunda parte.